E a questão de viajar ou não. Eu não vou ser aqui o ranzinza, que quando o Renato não foi para Bragança, eu critiquei no ar, na transmissão da RBS TV, olha, o lugar de um líder é perto dos seus liderados, ainda mais um cara que nem o Renato. Mesmo que não possa estar no campo, que esteja no café da manhã, no avião, onde for. Eu sei que a preleção não pode ser dada, às vezes, no hotel ali, mas ele tem que estar perto dos caras, os caras têm que ver ele. Então, eu não vou ser o chato de dizer assim, ó, eu critiquei quando ele não foi, agora que ele foi, em vez de dizer que ele acertou, eu vou dizer que ele foi incoerente. Não, o primeiro passo Acho que agora ele entendeu isso. O primeiro passo para corrigir um erro é reconhecê-lo. O Renato entendeu que ele tem que estar lá. E ele foi, então tá tudo certo. Ele foi e tinha que ir mesmo. E ele também, porque o Renato, ele é a música do Raul Seixas. Qual delas? São tantas maravilhosas. Metamorfose ambulante. Ele é a metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque ele, 2 dias depois da polêmica entrevista, ele já se desdisse indo a Brasília. Beleza. Porque ele jogou para a imprensa, que agora virou inimiga dele. Ah, é o seguinte, depois ficaram sabendo da regra e me deram razão. Não, ninguém te deu razão. Ninguém deu razão. E muita gente sabia da regra. Eu, por exemplo, né? Eu sabia que ele não podia estar no estádio. Todo mundo sabia que ele não pode estar no estádio. Mas no hotel, exato. Café, e ninguém ônibus. Falou também sobre... Ah, não, por que ele não foi? Não, ele não foi porque ele não pode trabalhar. O torcedor ali, o Giscard, ele matou a charada. Ele viu o Renato e já, opa, não, já está mais feliz para ir para o estádio. Exato, é outra situação, é um peso diferente, não adianta. Perder motivado. Mas tu imagina ele não vai. Sim, pode perder, pode ganhar, pode empatar motivado. Não, mas o líder tem que estar, inclusive, quando perde. Tem que estar, óbvio, mas assim, é que o Marco tocou no ponto do não dá para confundir, mas vou te dizer, quem confunde é ele mesmo. O Renato acha que por ser quem ele é, ele pode falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser. É por isso que ele chega numa coletiva e fala o que ele falou ontem. Por exemplo, tu já viu o Abel Braga falar daquele jeito que ele falou ontem numa coletiva? Não lembro. Não lembro. Não falou. Não lembro. Mas Vini, a importância do Abel para o Inter como técnico é a maior que existe na história do Inter. Mas o Renato, no combo, porque ele jogou bola e fez os 2 gols do Mundial, ele ainda é maior. Marco, mas não entra nessa comparação. Entra na comparação menos prática do... O Renato Inter fez não isso tem do comportamento do outro treinador. Não, mas o Inter eu vou te dar um exemplo. Nem o Clube do Brasil tem o similar. É que eu vou te dar um exemplo. O Renato alcançou esse status pelo que ele construiu como treinador. Também. Entendeu? Também. E ele sabe que ele construiu esse status. O Abel sabe o status que ele tem no Inter. Então não precisa entrar na comparação entre os dois, mas sim na importância que ambos têm para os clubes. Renato é o cara mais importante. O Abel é o técnico mais importante da história do Inter. Foi campeão do mundo. E por mais que não tenha sido jogador, por exemplo, ganhou um Mundial em cima do Barcelona. É muito gigante o que ele fez. Então, ele poderia, muito bem, numa entrevista, bancar dessa forma. É que assim... Mas eu acho que também tem uma questão de personalidade. Não. Assim, que é que educação é educação, não é personalidade. Eu acho que o Renato foi mal educado na coletiva dele. Eu não acho que ele tenha se passado num ponto de mal educado. Eu acho que não chega a ser mal educado. Ele foi arrogante. Ele colocou o crachá na mesa. Ele se passou nesse sentido, mas ele não ofendeu ninguém, ele não... Ele ofendeu, sim. Tanto que o Zé falou que se sentiu dessa forma. Por exemplo, ele ofendeu uma classe ali. Tipo, quando ele fala que, vocês estudam 4 anos... Não diz 4, porque eu briguei aqui, Renato, ele diz, estuda um ano já... Já começou errado, são 4, Renato. São 4 anos. 4 anos. Ele disse o seguinte, vocês estudam e depois de 1 ano acham que sabe tudo. O que eu entendi, vocês se formam, trabalham 1 ano e acham que sabe tudo. Isso foi o que eu entendi. Enfim... Tá? Ok. Pois mas aí tu pega o Zé Alberto Andrade, que está há 30 anos, tu que está 30, eu que estou 30, o que a gente tem a ver com isso? Por isso que o Zé falou. Tem muito trabalho envolvido, tem muito... É difícil tu entrar num veículo, é difícil tu entrar num veículo, é difícil tu construir teu canal. Eu escutando... Ele sabe tudo isso, na real, mas sabe o que ele fez? Ele quis usar a técnica da cortina de fumaça. Sim. E ele, como ele está pressionado, como ele nunca esteve, e ele pode ser tudo, menos burro. E virou o tom ali. Ele já foi com outro tom. Ele mesmo vai para aquela coletiva sabendo, eles vão bater. E aí que ele se perdeu, porque ele também tem o direito de se perder.
por mais onipresente, por maior que ele seja, ele se perdeu na coletiva. Ele se perdeu. E sabe qual é a prova dele que ele jamais vai admitir? Ela é silenciosa. Ele está em Brasília. É verdade. Para mim, tá tudo resolvido. Ele é a metamorfose ambulante. Não dá para comprar o que ele fala. Para mim ficou muito claro. Ele tá currado. Ele fez o showzinho, errou no tom do show. Você ontem citou o stand-up. O stand-up teve piada de mau gosto. Acho que dá pra gente usar essa figura de linguagem. Tá. E a ida para Brasília é o meia-culpa, saindo do ônibus, a gente viu a imagem aqui, saindo do ônibus e indo tratar bem os torcedores. Tenho certeza que a direção do Grêmio chegou no Renato. Renato, pelo amor de Deus. Eu não tenho essa certeza. Ah, não, mas pelo menos assim, se o Renato dissesse não... tenho essa certeza. Não, mas deixa eu só te dizer, deixa eu só terminar. Não, assim, ó. Tá, mas então a direção em Bragança falou, faz o que tu quiser. Claro. Porque assim, ó, eu acho que a direção cobrou. Agora, muitas vezes a direção do Grêmio cobra o Renato e o Renato não. E aí a direção do Grêmio acaba recuando, né? Mas eu duvido que não tenha tido uma coisa assim, ó, porra, nos ajuda, né? E é muito estranho ver o Renato assim, porque o Renato sempre foi aquele cara brincalhão na coletiva. Sempre foi, a tua pergunta é boa, mas a minha resposta vai ser melhor ainda. Aquele cara que brinca com repórteres. Quando a gente assistia treino, era o cara que parava ali, tirava sarro com um. Ficava 20 minutos conversando. Tu viu esse gol que eu fiz aqui? Vocês anotaram aí? É um cara completamente diferente. Também. Mas não nesse nível. É que essa vez não teve nenhuma pergunta agressiva. Isso foi... Não teve. Isso é verdade. A pergunta que foi feita a ele foi absolutamente natural, cordata, num tom baixo, tinha que perguntar mesmo. E aí ele já veio, é como diz o Marco, daí ele já, enfim, ele já veio, eu vou por aqui, que daí eu vou me preservar. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que não importa a tua história ou o que tu tenha. Qualquer treinador que agir daquela forma que ele agiu na coletiva tem que ser muito criticado. Por isso que ele foi. Exato. Mas, ele foi espancado. Não, mas aí que tá, não tem vírgula. Não tem vírgula. Tá errado. E ponto. Para qualquer treinador. Não importa se ele fez 2 gols no Mundial, se ele ganhou isso com o Grêmio. Não importa se ele é o Renato. Eu acho que tem coisas que não importa quem tu é. E sim quem tu tá sendo como pessoa. Eu acho que como pessoa ele errou na coletiva. Errou. E é isso. Eu não gosto de colocar vírgula. Ah, ele agiu assim porque o Renato é assim. Não, peraí. Na vida não é assim, não é tu faz o negócio, não, o Diogo é assim mesmo, deixa ele falar essas coisas. Mas não é nesse sentido de deixa falar, porque ele errou feio. Dessa vez ele passou de todos os limites. Ele passou do ponto dessa vez. Que explicar não quer dizer concordar, nem exatamente. Assinar embaixo. Exatamente, eu acho que ali ele perdeu a linha, tanto é que o Marco cantou a pedra aqui. Por isso que ele está lá. Por isso que ele está lá. Ele não vai admitir que errou. Jamais vai admitir. Mas assim, a comunicação é um negócio bem difícil, né? É bem difícil, porque tem gente aqui no chat dizendo que a gente está defendendo o Renato. Não, assim, não acho que estejam defendendo, mas por isso que eu falei, não dá pra botar vírgula, sabe? Porque dá pra botar vírgula. Por isso que eu tô trazendo o contraponto mas é isso que eu tô dizendo. Foi o 25º programa do Rio Grande do Sul, ontem, trouxe de novo a polêmica, coletiva desastrosa, horrorosa, eu chamei de horrorosa. Aí hoje a gente está de novo, tá todo mundo dizendo que ele errou e muito errou. Mas é o que eu tô te dizendo. Usou de ser estátua para não sei o quê. E tem gente achando que tem gente defendendo o Renato. Mas é que a forma também, eu não acho absurdo alguém mandar mensagem. Não, mas é que... Eu acho. O treinador do Internacional dizia na cara de todos os jornalistas: vocês consomem merda. Claro. E teve chilique? Não, mas é que assim, é que assim, cadê o treinador do Inter agora? Que a gente acha o seguinte, que criticar é cancelar. Mas não foi por isso. A crítica só vale se tu pegar uma metralhadora e fuzilar o cara. Porque ele não consegue fazer final de semana. Não é sobre fuzilar, Diogo. Não, mas a questão é que tá errado, não tem Mas ninguém tá dizendo que tá certo, Não, mas é que não tem vírgula, gente. É isso que eu tô dizendo. Mas ninguém tá botando vírgula. Na vida existe vírgula, sim. Quem é que diz que tá certo? Não, mas é que não dá pra dizer, porque o Renato é assim. Isso que eu tô dizendo, Diogo, olha só. Pra criticar o Renato, a gente coloca muito... Mas ele é isso, mas ele é aquilo. Mas não pode. É que não dá pra dar volta em coisa que é reto. O caminho é reto, sem curva. Já viu aquela coisa? Desde que o Sem Filtro existe, papo sem curva sobre o Renato. O mais apanhou aqui, Vini. Não. Tu tá, pelo amor de Deus, quando foi eliminado. Só considera crítica ao Renato se tu não, Diogo, botar uma pá em cima do cara. Diogo não é. Diogo não é. Não é assim. Não, eu não falei isso. Não, mas olha o que a gente criticou o Renato. Eu não falei isso. Mas é que não tem que passar a mão em cima do Renato. Mas quem é que passou? Não, é que tu trazer a história do Renato e dizer que a gente reconhece. Todo mundo sabe que o Renato é pro Grêmio. Mas não tem que ficar falando isso. Ele errou e ponto. Mas a gente não estava falando isso em relação à coletiva. A gente estava falando da presença dele lá, da importância dele lá, do
do peso que tem para o torcedor, isso lá. A mensagem da tem nossa que ser audiência separado. também, assim, eu acho e concordo com o ouvinte, com a nossa audiência, que percebe dessa forma também a volta de dar uma rodeada para falar do Renato. Não, ele errou, ponto. Vamos lá, a próxima pauta é isso. Não podemos falar nada. Não, mas aqui não tem, que qualquer coisa que a gente põe vírgula para falar de alguém que errou, parece que a gente está tentando compreender por que a pessoa errou, sendo que não tem explicações. Porque é que a gente vê o mundo assim. Se tu não cancela, massacra... Mas quem falou em cancelar, Não estou dizendo que é tu, não estou dizendo que é tu. Foi aquilo que eu estava dizendo antes. A gente vive num mundo que ou tu é escuro ou claro, ou tu é alto ou baixo. Não, cara, tu tem um mundo inteiro no meio, entendeu? Tu não precisa... Pô, olha, a gente criticou o Renato aqui. Pô, olha, eu na transmissão do jogo, olha, o Renato tinha que estar em Brasília, no ar, na hora na transmissão, lá em Bragança Paulista, sem nenhuma vírgula. Mas, assim, de repente vai ter uma pessoa que está, enfim, crítica pra caramba, pé da vida com o Renato, e ela vai lá e lembra que ele é estátua. Ela não está criticando menos ele porque ela fez o que tu chama de vírgula, entendeu? Sabe o que me incomoda, Diogo? É assim, ó, vou criticar o... Senão vou dizer assim, tu passava pano no Cudê, por exemplo. Não tu, mas um outro cara que elogiasse. Vou criticar o Renato, mas aqui não estou falando do ídolo Renato, estou falando... sabe que não é do ídolo Renato. A gente sabe que o treinador Renato, em 2024, está fazendo um trabalho ruim. Não precisa dar volta para criticar o Renato. É que eu não acho precisa. Volta. Mas eu acho não que isso precisa a gente fala pegar. Eu todos acho os dias, importante tu frisar que a crítica não é pessoal, que a crítica é algo profissional. Eu não queria que alguém defendesse a minha demissão. Não gosto de fazer isso, né? Eu acho importante, olha, jornalisticamente, eu não quero fazer ofensa pessoal, o trabalho do cara, é só por isso. Mas, enfim. Dito isso, e essa chatice chamada Renato Portaluppi, né? Que isso é chato pra caramba. Rende, claro que rende muito. Inclusive, pessoas aqui saltitantes no nosso chat. Um abraço para todos que estão aqui participando. Gostando ou não, você participando demonstra a sua inteligência. E eu não estou sendo irônico.